Coloque-se em pé, por favor. Minha Bíblia está aberta no livro do Eclesiastes, para a leitura do capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Livro do Eclesiastes, capítulo 11. Versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal sobrevirá ou haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Louvado seja o nome do Senhor. Te damos graças, Pai, pela palavra eterna do Senhor lida agora, neste momento. E pedimos, meu Deus, que ela encontre corações igualmente abertos para recebê-la. Ajuda-me, meu Deus, a transmitir a Tua palavra e tão somente a Tua palavra. E ajude meus irmãos e amigos a recebê-la. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. O livro do Eclesiastes é conhecido como o livro mais mal-humorado da Bíblia. Foi assim que um autor brasileiro definiu em um dos livros que escreveu acerca do Eclesiastes. E talvez essa seja a sensação ao ler o Eclesiastes, porque esse livro, irmãos, ele é um livro direto. É um livro que trata da vida humana assim como a vida humana é. Se eu pudesse resumir o Eclesiastes, eu diria: o Eclesiastes fala da vida como ela é. E Salomão, alguns estudiosos acreditam que escreveu este livro do Eclesiastes já na última fase da sua vida, já avançado em idade. O livro de Cantares escreveu ainda muito novo. O livro dos Provérbios já naquele período de maturidade, de muita experiência. Mas o Eclesiastes, para falar a respeito do que de fato é a vida humana, Salomão teria escrito no último período da sua vida, já avançado em idade. O fato é que existe uma expressão, existe uma frase, uma constatação que Salomão, inspirado por Deus, traz ao longo do livro. Ele vai dizer a respeito da vida, ele vai defini-la da seguinte forma: tudo é vaidade. E vaidade não é o brinco que a irmã usa, o cabelo que a irmã corta, a calça comprida que a irmã usa. Vaidade não é o futebol que você, irmão, assiste ou que joga, e joga de bermuda. Vaidade não é isso. Biblicamente falando, quando a Bíblia fala de vaidade, ele se refere a uma vida oca. Esse é o sentido da palavra hebraica
para a vaidade, oco, vazio, efêmero, poeira de nada. E a vida humana, Salomão? Poeira de nada. E a vida humana, Salomão? O que é para o Senhor a vida humana? É correr atrás do vento. É correr atrás de algo que de fato não tem consistência alguma. Isso é a vida humana. No grego, a palavra vaidade tem o mesmo sentido de vazio. Tem muita gente que não usa calça comprida, mulheres que deixam o cabelo crescer, que não usa batom, maquiagem, brincos, que não depilam os pelos das pernas e, no entanto, vivem uma existência absolutamente sem sentido. Uma existência absolutamente vazia, gente vazia existencialmente. Então nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quando nós falamos de vaidade à luz da palavra de Deus, é claro que nós devemos nos vestir com modéstia, é claro que nós devemos cuidar da nossa aparência, nós somos povo de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Mas cuidado com os radicalismos e, sobretudo, cuidado com a vaidade que é a vida humana, uma vida vazia, uma vida oca, uma vida sem Deus. Como é que você tem vivido a sua vida? Como é que você tem vivido os seus dias? Você vive os seus dias estrategicamente? Sua vida é uma vida cheia, é uma vida que tem profundidade. A sua vida é embasada, é firme. Os seus pés estão sobre um terreno sólido, seguro. Como é que você vive a sua vida? E não importa a idade que você tem, a pergunta serve para todos. Porque tem gente que já viveu muito sob o ponto de vista cronológico, mas a vida é superficial. A vida ainda está em cima de valores de um terreno absolutamente movediço. Nós temos que ter cuidado com isso. Eu tenho dito ao longo dos anos nessa igreja que experiência não é o que a gente viveu. Experiência é o que a gente aprendeu. Tem gente que vive muito e não aprende. A vida não ganha consistência. A vida não é rocha. A vida é água. É aquela expressão que o filósofo Zygmunt Bauman cunhou, não é? A sociedade líquida. E aí as suas variações, relacionamentos líquidos, o amor líquido. Quase nada é sólido. Mas antes de Bauman, Salomão já dizia, tudo é vaidade na vida humana. Porém, aquele que conhece a Deus não precisa viver uma vida vazia. Porque tem a Deus. Porque conhece a Deus. Não precisa viver sua vida e edificá-la em cima de valores movediços. Porque conhece a palavra. É árvore plantada junto a ribeiros de águas e cresce frondosa. E as folhas não caem. E ela dá fruto na estação própria. E tudo o que fizer prosperará. É o que a palavra de Deus diz a respeito daquele que é justo. Ou seja, aquele que pauta a sua vida pelo caminho do Senhor, pelos valores do Senhor. Como é que você tem vivido a sua vida? Nesses dias de pandemia, nesse ano e meio de pandemia, você tem mudado seus valores? No início da pandemia, sempre vinha gente me perguntar, pastor, o que o senhor acha? Depois da pandemia, a humanidade será melhor? Não, é discutível. É relativo. Porque tem gente que aprende, tem gente que faz um exercício e muda a cabeça. Mas tem gente que não aprende, tem gente que continua equivocadamente cometendo os mesmos erros, vivendo do mesmo jeito. E por isso Salomão vem a nós no capítulo 11
para nos trazer pelo menos 5 maneiras de você viver essa vida, para que essa vida que Deus te deu e que é uma bênção de Deus, não seja vivida sob a ótica, sob a perspectiva, sob o signo, a marca da vaidade. Em primeiro lugar, viva com iniciativa e não acomodado. O versículo 1, Salomão diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Viva com iniciativa, meu irmão. Minha irmã, seja proativa. Trabalhe, tome iniciativa para realizar uma coisa especial, para construir algo especial, para tomar certas decisões que vão marcar a sua vida e a vida de outras pessoas beneficamente. Tente grandes coisas. Pense em grandes coisas. Busque ao grande Deus e diga: Senhor, eu estou neste mundo para fazer diferença nesse mundo. O Senhor disse que eu sou sal, e o sal faz toda a diferença na comida. O Senhor disse que eu sou luz, e a luz é vista, mesmo que distante no meio das trevas, ela é notada. O Senhor me salvou, o Senhor me transformou para que eu fizesse diferença no mundo. Você sabe que tem muita gente que vive a vida cristã sem esse tipo de percepção e sem esse tipo de iniciativa. A igreja é grande, pastor. Eu não preciso me envolver com trabalho nenhum, porque já tem muita gente fazendo. Doce ilusão. Eu sei que nós temos uma igreja grande, mas antes de ser uma igreja grande numericamente, é uma grande igreja. Não é uma grande igreja porque é grande numericamente, é uma grande igreja porque Jesus é o dono dessa igreja. Mas, irmãos, há muitas áreas para servir, há muitos lugares onde você pode usar o seu dom, o seu talento. Não preciso evangelizar, eu não preciso trazer ninguém para a igreja, nenhum convidado, porque a igreja já é tão grande. Tira isso da sua cabeça em nome de Jesus. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos, e nesse tempo, nessa última corrida da nossa jornada, nessa última curva da nossa carreira, nós temos que trabalhar mais. Nós não podemos cruzar os braços e achar que já está bom. Jesus disse: a noite vem e ninguém vai poder trabalhar. Trabalhem enquanto é dia, e por enquanto ainda é dia. Faça algo especial, pense em algo especial. Pense como atingir pessoas nessa pandemia. O meu celular tocou 2 semanas atrás, era uma senhora, eu não sei quem é. E ela não é daqui. Eu acho que ela teclou um número de celular aleatório e caiu no meu. Ela disse assim: eu tenho feito isso, senhor. O senhor me daria 1 minuto da sua atenção? Eu falei: pois não. Eu tenho ligado para pessoas nessa pandemia porque eu sei que os tempos são muito difíceis. Tem muita gente triste, com perda de entes queridos, gente que perdeu o emprego, gente que está doente. E eu estou ligando para as pessoas para trazer uma mensagem de esperança. Falei: pois não. Ela abriu num texto de Provérbios e leu para mim, disse: Deus abençoe o senhor e o seu dia. Minha filha vai ligar para o senhor. Eu falei: mas como? Na semana seguinte, uma moça me ligou. Eu estava entrando no elevador para chegar em casa. Era essa moça. A mãe ligou para o senhor nesses tempos difíceis. E eu também estou ligando para dizer para o senhor que há esperança em Deus para a sua vida. Eu vou ler um versículo da Bíblia para o senhor. E leu um versículo. Eu disse: Deus te abençoe, minha filha. Eu sou um servo de Deus também. Continue esse trabalho, espalhando as boas novas, a palavra de Deus no meio daqueles que tanto necessitam. Irmãos, tem muita coisa que pode se fazer. Viva com iniciativa. Lance o teu pão sobre as águas. Eu li esse texto quando garoto e eu achava estranho, mas vai estragar a comida? Ou você nunca pensou nisso? Lança o teu pão sobre as águas. Como? Come o pão. Mas se eu pegar um pão e jogar esses pedacinhos de pão na água, vai atrair peixes. Eu posso jogar a rede
pegar peixes. Posso cada dia pegar um pouquinho, os pescadores profissionais chamam isso de ceva. Joga ração de coelho, mas é peixe, mas o peixe come a ração do coelho. Joga a ração. Alguém já jogou aqui, que estou olhando você escalado, olha lá os pescadores de plantão, joga lá. Na outra semana, joga lá. Vai cevando a água, os peixes vão se acostumando que aquele lugarzinho ali tem comida. E aí você vai lá, e tinha um irmão lá em Santo André, o pai do pastor Valdir Pardini, que é pastor lá agora, irmão Durval, e ele era um pescador extraordinário. Eu ia pescar com ele na represa Billings, no Riacho Grande. Fui pescar e eles, pastor, já cevei a água. Eu estou alguns dias, venho aqui, jogo, e nós jogamos a vara. Irmãos, não é conversa de pescador, não. O que veio de peixe, que chegou uma hora que eu falei, tinha outros irmãos com a gente que não me deixam mentir sozinho. Não, era verdade. Irmão, eu disse, irmão, deixa de pescar, vai fritando. E ele ia fritando ali aqueles filés de tilápia e a gente comendo aquilo. Lance o seu pão sobre as águas. Ore a Deus todo dia. Senhor, me ajuda. Meu Deus, me dá uma ideia boa. Senhor, põe uma pessoa no meu lugar, no meu caminho, para eu falar, para eu ser uma bênção. Senhor, eu estou precisando trabalhar, não sei o que fazer, me dá uma ideia, Senhor. Eu quero fazer para a glória do Senhor. Senhor, eu quero servir na tua casa. O que eu posso fazer? Que áreas eu posso atuar? Lance o seu pão sobre as águas. Viva com iniciativa. Quando nós focamos na mediocridade, nós ficamos sempre abaixo. Mas quando nós tentamos a excelência, nós colhemos muito mais do que nós esperávamos colher. Lembra do pastor Josué contando sempre, quando a igreja começou, pequenininha, era o barzinho, né? Os irmãos se reuniam ali dentro, e ele dizia para os irmãos, temos 15, vamos chegar a 40. E trabalhava e chegava a 40. Chegou um momento que não cabia mais. Vamos construir um lugar maior. Vamos chegar a 100. Vamos chegar a 120. Vamos chegar a 200. E foi crescendo, crescendo. E eis a grande obra que temos aqui, porque alguém lançou o seu pão sobre as águas. As situações são desfavoráveis. Mas lance o seu pão sobre as águas. Um sábio chinês com seu discípulo, caminhando por uma floresta. De repente, aquela floresta abriu e eles viram uma pequena casinha, um sítio muito simples. E aí, eles entraram para tomar um pouco d'água e conversaram com o dono. E era um sítio muito humildezinho, o homem com a esposa e a família, os filhos pequenos, com roupas bem rotas, bem surradas, bem gastas. Ele disse, olha, o senhor faz tempo que o senhor vive aqui? Faz muito tempo. Disse, olha que coisa boa. E vocês vivem como aqui? Disse, a gente tem uma vaquinha, a gente tira o leite da vaca, e aí a gente faz um queijinho, e a gente toma o leite, aí eu faço os queijos, levo na cidade, a gente compra alguma coisinha, e assim dá para a gente viver. Falou, poxa, que legal, muito obrigado, e saíram dali. E aí o mestre olhando para um lado, para o outro, nas imediações do sítio, disse, o que o senhor está procurando? Estou procurando aquela vaca. Mas para quê? Não vou te mostrar. Aí pegou a vaca, amarrou e levou para um penhasco e disse para o aluno, empurra essa vaca aí. Mas como vai matar a vaca do homem? Empurra, obedeça. E o homem foi lá, empurrou aquela vaca penhasco abaixo e matou a vaca. E eles foram embora. E aquele discípulo com o coração doendo. Mas que coisa, que maldade. Essa família, o que será deles? Alguns anos se passaram. E aquele aprendiz tornou-se mestre. O sítio nunca saiu da cabeça dele e ele voltou lá anos depois. Quando ele chegou ao lugar, ele se espantou. Uma casa enorme, plantação, gado, vaquinhas para tudo que é lado, uma criação de animais, um lugar próspero. E ele foi recebido por um dos filhos daquele homem.
Eu estive aqui anos atrás e... Não, somos nós, a gente lembra. O senhor veio com aquele senhor velhinho. É isso mesmo. E ele? Ele já morreu. Entendi. Vamos entrar. Meu pai está vivo ainda. E começaram a conversar. Ele disse, olha, me desculpa a ousadia, mas eu vim aqui, era tão pequenininho, agora isso tudo, o que aconteceu? Ele falou, meu filho, depois daquele dia que vocês saíram daqui, nunca mais a gente viu nossa vaca. Ele disse, é mesmo? Não diga. Eu disse, e aí, o que aconteceu? Ele falou, não, é que a gente perdeu a vaca e fomos forçados a nos mover. Deixa eu ler aqui para eu falar direitinho. Ele disse, nós tínhamos aquela vaca, ela sumiu, então, para sustentar a família, eu tive que plantar ervas e legumes. As plantas demoravam a crescer e eu comecei a cortar madeira para vender. Ao fazer isso, eu tive que replantar as árvores e necessitei comprar mudas. E ao comprar mudas, eu lembrei-me da roupa dos meus filhos e eu pensei que podia talvez cultivar algodão. E passei um ano difícil, mas quando a colheita chegou, eu já estava exportando legumes, algodão, ervas aromáticas. Nunca havia me dado conta de que todo o meu potencial aqui. E eu vou dizer uma coisa para você, ainda bem que aquela vaca sumiu. Às vezes a dificuldade, irmãos, ela vem. Tome iniciativa. Vá na dependência de Deus. Ore a Deus. Clame a Deus. Dependa de Deus. Porque Deus transforma nossas perdas em ganhos. O servo de Deus nunca perde. Viva com iniciativa, não com acomodação. Segundo, viva com generosidade, não com avareza. Versículo 2. Salomão diz, reparte com 7 e ainda com 8. Reparte. Você já pensou em dar Bíblias para alguém? Nossa irmã Nininha, que já está com Jesus, foi sepultada ontem, me contaram lá no velório, não foi a irmã Nininha, desculpa, é que foi tanto velório essa semana, foram 3, a mãe do nosso irmão Valteir, ela era analfabeta, irmãos, e ela se converteu a Cristo em 1980, e ela evangelizava. Sabe como a irmã Alzira evangelizava? Ela não dava folhetos, ela dava Bíblias. Ela falava de Cristo, ela entregava a Bíblia e dizia assim, leia para você ver que o que eu estou falando está aí. E quanta gente se converteu através da iniciativa desta mulher, que não podia ler por não saber, mas sabia muito bem o poder que esse livro tem, quando alguém começa a ler. Você já pensou em repartir? Você já abriu seu guarda-roupa nos últimos dias? Você viu que tem roupa lá que não te serve mais? Talvez nessa pandemia você ficou mais elegantezinho, um pouquinho maiorzinho, coisa pouca. E aquilo está apertado. Abençoa alguém, dá para alguém. Porque quando a gente abençoa alguém, Deus nos abençoa, irmãos. Então seja uma bênção. Eu quero morrer. Quando eu estou andando em algum lugar, eu vejo na placa de uma, na grade de uma garagem, numa casa assim, vende-se berço infantil. Vende-se mesa com cadeiras. Vende-se guarda-roupa. Quero morrer com isso. Porque geralmente as pessoas querem vender porque elas compraram um novo guarda-roupa, né? E está o outro ali. Dá para alguém. Abençoa alguém. Porque nós não somos abençoados quando retemos, nós somos abençoados quando distribuímos. Dá uma roupa, dá um sapato. Faz isso. Faleceu alguém na sua casa, não, eu vou deixar do jeito, não faz isso. Abençoa alguém, tem gente precisando de roupa, de sapato, abençoa. Quanto mais a gente retém, menos a gente recebe. Mas quanto mais a gente dá, mais abençoado a gente é. E foi Jesus quem disse isso, Atos 10, 35. Jesus disse o seguinte, mais bem-aventurada a coisa é do que
Então nós sempre temos oportunidade de abençoar alguém que Deus coloca na nossa frente. Provérbios capítulo 11, verso 25, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Na lei de Deus, ganha quem reparte, perde quem retém. Tem gente esperando ser abençoado para abençoar alguém. Deixa eu te contar um segredo. Se você é salvo, você já é abençoado. Deus já te abençoou. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que eu saiba, isso é passado, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós somos abençoados porque nós somos povo de Deus, e por sermos abençoados, Deus nos dá, Deus nos cerca, Deus nos abençoa. Deus te deu alguma coisa, tem algo lá que você não precisa mais usar, não há mais necessidade, não guarda. Tem gente que essa visão de reter é tão séria que ele anda pela rua assim, aí ele vê uma porca, vê um parafuso, ele pega aquilo, não, isso aqui, porque isso aqui pode ser útil, pelo amor de Deus. Tem uma coisa que eu gosto, é fazer a limpeza, juntar. Essa semana mesmo eu fiz. Tem um saco lá grande. Tem terno, tem sapato, tem gravata, tem camisa, camiseta, tem calça jeans. E vai abençoar algum obreiro necessitado. Reparta. Viva com generosidade e não com avareza. Salomão diz aí no capítulo 11, verso 3, estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra. Alguém disse o seguinte: dê uma oferta que você nunca deu para ter uma colheita que você nunca teve. Seja generoso. E eu quero ser justo aqui. Nossa igreja é uma igreja generosa. Pastor Josué dizia para a gente, toda vez que a gente mandava uma oferta para algum missionário necessitado, uma ajuda, um socorro para um obreiro que estava precisando, uma igreja que estava construindo e precisava de ajuda. Irmãos, impressionante, irmão Eliel sabe disso. Naqueles dias subsequentes, uma bênção grande acontecia. E ele dizia assim para a gente, vocês estão vendo? Quanto mais nós damos, mais Deus nos abençoa. Cidade Ademar não é isso tudo porque reteve, é isso tudo porque repartiu. Cuidado com esse espírito, isso não é de Deus, reter. Terceiro, viva com diligência e não com negligência. Verso 6, pela manhã semeia a tua semente e à tarde, ele continua falando. O convite de Deus é para nós nos colocarmos de pé. De manhã cedo vai semear, de manhã cedo levanta, espanta a preguiça. Não tem esse pensamento de, hoje vai ser um dia como qualquer outro. Não, em nome de Jesus, levante, põe a sua roupa, vá em busca de um emprego. Vá semear, levante-se e ore a Deus, clame a Deus, peça graça a Deus. Semear é um trabalho duro. É um trabalho ingrato, é bem verdade, nós sabemos disso. Mas, irmãos, os frutos só virão se a gente semear. Se a gente ficar olhando para as nuvens, não é? O verso 4, o que olha para as nuvens nunca cegará. Acho que não vai chover não, então não vou semear não. Não faça isso. Semeie pela fé, faça como Isaac, que semeou, irmãos, Isaac semeou já na fronteira com o deserto do Negueb. Deus mandou ele semear naquela região, região de filisteus, de inimigos e região árida. E Isaac não foi para o Egito como todo mundo, porque Isaac não era todo mundo, Isaac era servo de Deus. Nós não baixamos a cabeça e não desanimamos como todo mundo está fazendo.
todo mundo reclamando, gente murmurando, gente dizendo que está ruim, que vai ficar pior, e isso e aquilo. Nós não murmuramos como todo mundo, porque nós não somos todo mundo, nós somos povo de Deus, e nós sabemos que está difícil, nós não negamos isso, mas nós não deixamos de semear em oração, em fé, em disposição. Nós cobramos ânimo de nós mesmos e dizemos, vamos à luta. A situação da família está difícil, continue semeando em oração, não esmoreça, não recue, fique firme. A situação financeira tem sido precária, continue, não desanime, continue crendo, continue esperando, observe as portas que podem se abrir, não deixe de orar. Essa semana, quarta-feira, um irmão aqui da nossa igreja falou de 4 anos, e eu sei que foram 4 anos difíceis, porque eu acompanhei de perto, e na quarta ele estava aqui para agradecer. Pastor, eu consegui vender a propriedade que eu precisava vender, para sanar dívidas, para colocar as coisas em ordem. Deus deu a resposta no tempo certo, e um tempo difícil como esse, mas Deus é assim, Deus é assim, Ele faz milagres, quando não há a mínima possibilidade de que algo novo aconteça, que uma situação muda, o crente diz, é a hora de Deus. É a hora de Deus. Tempos de crise são tempos estratégicos para nós semearmos, e semearmos confiando em Deus. Então vamos semear na nossa casa, semear na nossa igreja, semear no nosso trabalho, semear na vida de pessoas como aquela senhora e sua filha, que semearam na minha vida. Salmo 126 tem promessa para quem semeia. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém ou não? Quarto, viva com alegria e não com melancolia. O verso 9, Salomão diz, alegra-te, jovem, na tua mocidade. Porque há aqueles para quem está tudo ruim sempre. E quando eu falo de alegria, gente, eu não falo de pensamento positivo. Nada disso. Não tem nenhuma técnica aqui para você desenvolver uma mente positiva. Não é nada disso. Pelo amor de Deus. Nós não podemos nada. Nós não temos em nós potencial nenhum. Na nossa vida, tudo é Deus. Tudo é Deus. Mas tem gente que tudo é ruim. E eu digo que alegria não é questão de personalidade. Alegria é questão de ser cheio do Espírito Santo. É isso. Não é uma das facetas do fruto do Espírito? Alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, Filipenses 4:4. Quem falou isso estava numa cadeia, numa prisão, preso por pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, e ainda assim, ele tinha motivos para alegrar-se e dizer aos seus irmãos que estavam soltos, alegrem-se em Deus. No pastor, você não vai ter muitos motivos de alegria. Mas em Deus você terá motivos para se regozijar. Alegre-se no Espírito Santo, alegre-se na palavra de Deus, alegre-se nas promessas de Deus, alegre-se lendo a palavra. Gente, esse tempo de dificuldade, nós temos que alimentar o nosso coração com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. A gente assiste a TV, a gente vê as notícias, a gente sabe como a situação está, mas a gente termina isso e volta os olhos para a palavra, alimenta-se da palavra, fortalece-se na palavra, decora a palavra, guarda versículos da palavra, se fortalece na palavra. Deus está falando com você hoje? Leve essa palavra com você, guarde ela, medite nela. A palavra hebraica para meditação é hagá. É a mesma palavra para ruminar. A vaca, o boi, são ruminantes.
Então ele come o alimento, ele tem lá 2, 3 estômagos, né, Márcia? A Márcia é bióloga, sabe tudo, né, Márcia? E aí, depois que ele come aquilo tudo, é engraçado, a gente passa e vê o bicho lá mexendo a boca. Como assim? Ele traz a comida de volta e ele fica ruminando. Deus está falando com você, Deus tem falado com você, uma palavra que você está lendo, Deus tem falado, pega essa palavra, fica ruminando ela. Essa coisa do boi, do camelo, do cabrito, talvez não seja clara, mas aquele cachorro vira-lata da minha infância, Tupi era o nome dele. Não tinha ração naquela época. O cachorro comia o que a gente punha lá para ele comer. Tinha osso de frango, ele comia e não morria. Os cachorros de hoje morrem se comer osso de frango? Estou dizendo que o mundo passou a dar errado depois que mertiolate parou de doer. Quando a gente jogava aquele ossão, Tupi, pegava ali, ninguém ousasse se aproximar, ele ficava roendo aquele osso. Depois a gente até esquecia, o osso sumia, que ele cavava um buraco e guardava o osso. Depois do nada o osso aparecia, porque ele ia lá, desenterrava o osso e continuava roendo. Medite na palavra, rumine a palavra, se alimente da palavra, se fortaleça na palavra. O Espírito Santo vai tendo liberdade para falar, para fortalecer seu coração, para alegrar o seu coração apesar das dificuldades. Viva com alegria, não com melancolia. Viva com alegria, não com murmuração. Viva com alegria, alegre-se sempre. Ore a Deus, que Deus faça isso no seu coração. Mas por fim, viva de modo consagrado e não com frieza. Versículo 9. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Viva consagrado. Busque consagração. É uma palavra de alerta. Versículo 10. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Isso é consagração. O pastor Claudemir pregava hoje de manhã falando disso, de gente que é um problema para a família, para os colegas de trabalho, para a igreja, só vive arrumando confusão. A gente tem que orar como salmista: põe guardas na minha boca, Senhor. É um convite de Deus para nos removermos da nossa vida aquilo que não agrada a Ele. Amém ou não? Mais consagração, mais oração, mais palavra, mais envolvimento. Vamos ter ceia, vamos ter culto, vamos ter aniversário das senhoras, dos senhores, vamos ter outras ações. Os jovens voltando, é a igreja voltando, é a igreja buscando estar junta, se animar, se incentivar dentro da palavra, das coisas de Deus, para continuar batalhando. Então vale a pena buscar consagração no Senhor. Amém, irmãos? Porque do contrário, nosso coração vai ficando frio. Quando nós ficamos olhando para as nuvens, a gente vai desanimando. Quando a gente vai olhando para a falta de chuva, no sentido da colheita da nossa vida, a gente pode desanimar. Mas a vida com Deus é vida vivida com mais de Deus e menos de nós. Isso é consagração. Mais de Deus, menos de mim. Mais de Deus, menos de mim. Porque a tribulação talvez não mude muita gente, mas com certeza a tribulação revela quem é quem. Os irmãos entenderam? A tribulação revela quem é quem. E eu vou me lembrar do pastor Josué novamente, e nós vamos lembrar do pastor Josué até Jesus voltar. Quantas vezes, quantas dificuldades, quantas lutas esse homem passou na sua vida. Alguém aqui já viu o pastor Josué chegar a esse púlpito aqui desanimado? Alguém? Eu desafio alguém a dizer: eu já vi. Nunca.
Por quê? Uma vida consagrada ao Senhor. E o pastor Josué, vocês sabem, e eu também, era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões. É verdade ou não é? Igual a nós. Mas nenhum de nós pode negar o fato de que aquele homem era um homem consagrado ao Senhor. E consagrado não é se consagrar quando a tribulação vem, não, gente. É manter a vida espiritual em ordem, a manutenção da vida de oração, de estudo da palavra, de presença na igreja, de prática das coisas, das disciplinas espirituais em ordem. E quando a tribulação vem, a gente balança, mas a gente se mantém firme. Porque a vida está no altar de Deus. Esse é um problema. Quando vem a tribulação, aí o cidadão vai orar. Ele não tem reserva espiritual nenhuma. Ele não consegue orar um dia, porque ele já fica desanimado. Mas se ele vai cuidando da manutenção espiritual da sua vida todo dia, um pouquinho, todo dia. Se ele vive de maneira consagrada, então ele vai ter uma vida diferente, uma vida vitoriosa. Como é que você tem vivido? Você jovem, você adulto, você adolescente, você crente há muito tempo, você crente há pouco tempo, como é que você tem vivido? Que o Senhor Deus nos ajude a viver essas realidades espirituais da palavra. Nós não somos todo mundo, nós somos povo de Deus.